Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é o Maio Amarelo, o mês destinado à conscientização e à educação para um trânsito mais seguro. E para debater esse assunto, recebemos em nosso estúdio o advogado Alessandro Barbosa, ele que é advogado especialista em trânsito e membro da Comissão de Trânsito da OAB. E também o Alex Cardoso, ele que é o presidente da APATRU, a Associação Preventiva de Acidentes e Assistência às Vítimas de Trânsito. Lembrando que, segundo dados da Prefeitura, só este ano tivemos 5 mortes em janeiro no trânsito, 6 mortes em fevereiro e 2 mortes em março, para um total aí de, apenas em março, 117 acidentes. Então eu começo com o doutor Alessandro, especialista em trânsito, em segurança no trânsito. O que nós precisamos, doutor, para ter um trânsito mais seguro, menos mortes? O Brasil é um dos países que mais mata no trânsito no mundo, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, em nome da comissão, da OAB. Bom, Alexandre, o que a gente precisa é mudança de comportamento, né? Uma mudança de atitude, ela é importante porque ela começa tudo, mas a mudança de comportamento, ela exige uma habitualidade. Ao passo que, quando você muda a sua atitude, isso pode ser uma coisa momentânea. Você muda a sua atitude, você tira o pé para reduzir a velocidade do veículo só para passar no radar, depois você aperta de novo e continua cometendo transgressões e infrações de trânsito. A mudança de comportamento, ela exige uma habitualidade onde você vai se policiar não só para não tomar multa, né? Não cometer infração de trânsito, mas se conscientizar de que você precisa andar de maneira correta para a sua segurança e a segurança dos outros. E isso é questão de educação, de formação do motorista? Sim, basicamente sim. Mais do que consciência, é educação. Ensinar nas escolas, fazer as campanhas educativas, sempre estar debatendo a respeito do assunto e de maneira que isso se torne uma habitualidade todos os dias, falando a mesma coisa, para que as pessoas que tenham esse mau hábito possam começar a ter bons hábitos. Legal. Bom, acho que esse é um dos papéis da APATRU, né, Alex? A conscientização, a educação de criança. Eu já acompanhei várias vezes aquela cidade de trânsito que vocês fazem, a prefeitura também faz. E o que está faltando, então, para que a gente tenha um trânsito melhor? Se isso já é feito, se as crianças têm essa noção de trânsito seguro, o que está faltando para o motorista mesmo respeitar mais as leis de trânsito? O primeiro ponto é o respeito por si. Eu vou pegar como o doutor falou, ele tem que primeiro se respeitar, né? A partir do momento que ele começa a ter essa conscientização do respeito pela vida dele, ele vai respeitar a vida do próximo, né? Realmente o processo de educação para o trânsito já existe nas escolas, mas ele precisa ser mais ampliado, precisa acontecer realmente todos os dias, né? Não só no maio, né? Não. O Maio Amarelo é maravilhoso. É um mês de conscientização, onde todos nós vamos falar da mesma coisa, ok? Mas existe o março, existe o setembro, existe outros meses no decorrer de 12 que nós precisamos tratar a política pública de educação para o trânsito, segurança e prevenção como política pública, né? Temos que ter essa seriedade no sentido de educar, respeitar a vida do próximo. Então, o processo de educação é assim, parte do eu me respeitar, para mim respeitar você. Esse é um caminho que a gente precisa começar a compreender. A partir do momento que eu começar a me respeitar, eu começo a respeitar o próximo no trânsito também. Vocês que lidam com o trânsito, o motorista brasileiro, o rio-pretense, ele é bem formado? As escolas, os centros de formação formam bons motoristas? É suficiente aquele tempo? Eu não me lembro agora qual é a carga mínima lá, mas... O que o Alex falou e que você falou é bem interessante.
Existe um programa nacional para a educação no trânsito, né? A Resolução 265 do CONTRAN, ela já vem estipulando que até um grande estudioso, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Dr. Júlio Vermodesto, ele usa o termo de formação antecipada de condutores. Por quê? Porque essa resolução ela traz um programa para as escolas nível médio, onde é estipulado 90 horas aula para que os adolescentes que estão nas escolas eles tenham contato com essa matéria que vai ser ministrada só no CFC, para quando eles forem realmente tirar a carteira de habilitação. Ao passo que esse projeto sendo implementado nas escolas, ele já vai ter esse contato com essa matéria, chegando apenas só para fazer a prova e dando início às aulas práticas, enfim. Mas voltando à sua pergunta, a formação ela é feita de maneira padronizada, né? Mas assim, é como você frequentar uma faculdade, seja ela qual for. O bom profissional é aquele que realmente leva a sério, que realmente estuda, e não pode ser diferente no trânsito. Você tem que ter a consciência e levar aquilo que você aprende na autoescola, aprimorar, trânsito, reciclar, né? Para o trânsito. Que aprender a pessoa aprende, claro. A questão é saber se ela vai respeitar e cumprir aquilo que ela aprendeu depois. Né? Exatamente, é isso mesmo. Em cima dessa pergunta, é muito interessante a gente parar para analisar. Quando a gente fala da cobrança ou do processo de educação, os erros que acontecem. Eu estava vindo para cá agora, um taxista, né, andando na direita como se estivesse andando na esquerda, correndo, e assim, cortando no meio do trânsito, com uma passageira ao lado, entendeu? E sem seta, sem nada. Um outro processo que a gente para e analisa. Quantos motoristas, funcionários públicos, fazem reciclagem? Motoristas profissionais, né? Profissionais. Se a gente pegar os mais antigos, inclusive, de casos de prefeitura, a gente vê, eu falo porque assim, a gente acompanha de perto os erros que são cometidos diariamente no trânsito. Pessoas que são profissionais da área. Né? Então, assim, a questão não está no ensinamento primário lá atrás, aquilo que a gente aprende nas escolas, né, nas autoescolas. Está no nosso dia a dia. Eu coloco aquilo em prática. Será que se a gente for buscar aquele livrinho, quantas pessoas vão conseguir recordar daquilo? As placas, a gente não respeita a sinalização de trânsito. A gente não respeita uma lombada, né? Hoje a lombofaixa, aqui na região central, a gente consegue respeitar até um pouquinho. Até que a lombofaixa o pessoal está respeitando, bastante, né? Mas tem locais que não respeitam. Você não consegue ter um mínimo. É assim, o pedestre está passando na faixa de pedestre. Você parar, você acelera o carro para passar na frente dele. A própria faixa. A faixa ninguém respeita, né? Até eu encontrei uma pessoa outro dia, acho que ela era de Brasília. Em Brasília se respeita muito a faixa. E ela achou que aqui era assim, pisou na faixa e foi. E ninguém, foi quase que eu fui atropelado. Falou quase que eu fui atropelado. Aqui, infelizmente, é desse jeito. Mas você vê, uma coisa que a gente tem que falar sempre, o trânsito ele é um direito coletivo. Isso. Né? É meu, é seu, são dos animais, são das pessoas que estão trafegando com veículos de propulsão humana, só que ele é tratado por todos nós como um direito individual. Principalmente dos carros, exatamente. Né? A sua prioridade gera na sua cabeça um suposto direito de preferência no trânsito. Sua pressa, né? Sua pressa é maior do que a do outro, seja lá para onde você esteja indo, né? Ou qual é o compromisso que você tem, inadiável. Você faz o que o Alex acabou de dizer. Um profissional, um taxista, andando como se ele fosse a única pessoa no trânsito. Então, por quê? Porque ele tem pressa, ele tem que levar o passageiro dele, ou ele tem que chegar a algum lugar, e ele faz disso uma prioridade, um direito de preferência, sem respeitar o direito individual dos outros, né? Mas o trânsito é um direito coletivo, é a primeira coisa que a gente tem que aprender. E, em cima do que o doutor falou, quero só recordar um acidente que tivemos agora no ano passado, né? Que foi com um ciclista que veio a falecer, o Toso. Foi no final do ano, né? Na véspera do Natal, do Ano Novo, né? Aquele acidente, assim, realmente a gente para analisar, foi um acidente... tirou a vida de um amigo, né? Mas um acidente tão bobo. Besta, né? Muito besta, porque o rapaz que estava trafegando com o veículo dele, ele estava no correto. Ele só que no momento errado, ele jogou
não era nem acostamento, ele ia sair para pegar a outra rodovia. Não foi mexer no celular, não? E deu aquela... Não foi. Ficou comprovado, inclusive, que o celular dele estava desligado. Né? Acho que estava até sem bateria. Sim. É que ele estava vindo, tinha um caminhão na frente, então ele queria virar para a direita. Saiu um pouquinho antes. E na hora né? que, assim, estava realmente chegando no local dele sair, ele saiu um pouquinho antes, coisa de segundos. Segundos tirou a vida de alguém. Pegou ele. A necessidade dele, a pressa que ele estava naquele momento, aquela vontade, tirou a vida de um amigo, né? De uma outra pessoa, destruiu uma família, um pai. Então a gente realmente o pertencimento. A gente precisa começar a ter um pouco mais disso, pertencimento. Compreender que o trânsito ele é comum. Né? O meu espaço também é o seu. O trânsito é assim. Como que é aquela regra de prioridade? O pedestre do menor tem para o maior, do menor para o maior, né? No trânsito sempre o pedestre é prioridade. tem Prioridade, depois sempre. o ciclista, Sempre. depois o... Do menor para o maior. Inclusive os veículos maiores dando prioridade para os veículos menores. Né? Que muitas vezes a gente não vê também. Caminhão rodovia, e ônibus sim. é terrível, Na rodovia né? a gente não vê isso nunca, né? Sim, e os veículos não motorizados têm prioridade sobre os veículos motorizados. Então, isso é pulado no Código de Trânsito, é legislativo. Então, o que você falou, em termos de direção defensiva, eu fui policial rodoviário 12 anos, atendi muitos acidentes. O que a gente nota e o que a gente sempre prega é que num acidente de trânsito, tendo vítima, o que menos importa é de quem é a culpa. Já teve uma vítima. Né? Sim, então, a gente deveria primeiro perguntar o que eu devo fazer para evitar. Será que se eu fizer isso... Então, às vezes, os acidentes, 90% dos acidentes são evitáveis. Inclusive, no dia que vocês usaram a tribuna, eu não sei quem que falou, ou se foi, de repente, o Coronel Jean Charles, que também foi comandante do... que 99% dos acidentes de trânsito é por desatenção ou algum tipo de ou bebeu, ou enfim, que raramente é por um acidente, uma fatalidade mesmo, né? Hoje, principalmente celular, né, doutor? Hoje, assim, tá um absurdo. A maioria dos acidentes, que são, claro, acidentes menores, né, de menor proporção, com menos gravidade, são acidentes assim dentro da cidade, provocados realmente pela falta de atenção. Tive sábado agora eu vi um. Sábado agora eu peguei um. A falta de atenção da pessoa foi assim, simplesmente ela estava saindo do supermercado do Carrefour, ok? Estava saindo do Carrefour e a carteira, aí ela fez aquela curva para voltar, para pegar a Vinda de Maio. E a carteira dele caiu no Foi chão. abaixar para pegar. Mas não deu outra. Eu estava subindo a rua, mas assim, foi na hora. Ele bateu no carro da frente, estava parado. Vai mexer no som, vai mexer no celular. Ele simplesmente abaixou para pegar o celular, para pegar a carteira. Mas ele bateu, acabou com o carro da moça e o caminhonete dele. Foi um acidente. Foi uma coisa boba. Ele podia ter deixado a carteira no chão, mas a necessidade de pegar ou alguma coisa naquele momento passou na cabeça muito rápido e causou um acidente grave. Segundo os números divulgados pela prefeitura aqui, 56% dos acidentes têm como vítimas homens, entre 51% 18 a 30 anos, e às sextas-feiras. Esse é um padrão, o senhor, como disse, facial, ou não tem um padrão para acidente? É óbvio que quando você tem um aumento do VDM, né, que é o volume diário médio, principalmente dentro da cidade, os acidentes vão ocorrer. Né? Quando você tem muito mais pessoas se locomovendo de um lado para o outro, vai acontecer. Vide os feriados prolongados, por exemplo. Né? Então, as ações, o Código de Trânsito mesmo, ele fala de ações em feriados, férias, né? E na Semana Nacional do Trânsito. Aí veio o Maio Amarelo, que é esse movimento social, para deixar isso no mês de maio e se debater durante o mês todo soluções para isso. Tem algum motivo, Maio, ou foi uma escolha? Não é por acaso. Em 2009, salvo engano, a Assembleia das Nações Unidas, em maio de 2009, a Assembleia das Nações Unidas ela declarou a década de prevenção de acidentes no trânsito. É uma década para a prevenção de acidentes no trânsito, e foi em maio. E o movimento Maio Amarelo é um movimento social, na verdade, que nasceu aqui no Brasil e propositalmente quem criou o Maio Amarelo deixou isso de forma anônima, que é o seu José Aurélio Ramalho, que é o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Ele fez isso de propósito, por quê?
porque ele queria que as pessoas, ao invés de buscar quem estava criando esse movimento, que debatesse a ideia. Né? E ele foi muito feliz nisso. Então, hoje, o mês de maio e amarelo, uma referência ao outubro rosa, o novembro azul, ele vem porque os acidentes no trânsito, as vítimas de acidentes no trânsito, o trânsito já se tornou um problema de saúde, é endêmico. Então, homenageando essa declaração de prevenção a acidentes promulgada pela ONU, que foi em maio, ele colocou o maio amarelo. O amarelo porque a tensão no trânsito. Né? Então, ele foi muito feliz nisso e hoje o maio é muito mais lembrado do que a Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro, que é uma semana estabelecida pelo próprio Código. Legal. Quer falar sobre isso? Isso é muito bem referendado pelo doutor e extremamente importante, estratégico, né? Eu não sei qual que é a profissão dele, mas ele foi extremamente publicitário, ele foi extremamente marqueteiro nisso que ele fez e deu certo. Isso é importante lembrar. As campanhas, elas são extremamente importantes. O Maio Amarelo, o setembro, tem algumas outras datas comemorativas que a gente... Os dados de queda de acidentes nesses meses de campanha, como maio, por exemplo? Costumeiramente, sim. Né? Que, na verdade, a gente não faz um dado só no mês, né? Sim. Então, assim, mas assim, você tem uma atenção maior. Nesse momento, é que a gente está chamando muita atenção. Por exemplo, TV. Toda hora está passando algum comercial, toda hora passando alguma propaganda, toda hora tá acontecendo alguma coisa. Então, as pessoas ficam um pouco mais atentas. Então, realmente, você vai ter uma diminuição muito pequena. Mas é normal, o acidente ele vai acontecer todos os dias, como o doutor acabou de falar. Na cidade, principalmente. Você tocou num ponto dos dados da prefeitura, que é na sexta-feira e tem alguns horários. Entre 38% entre meio-dia e 6 da tarde. Exatamente. Engraçado, você imagina que é à noite, né? A hora que o pessoal... Não, detalhe, porque é o seguinte, por exemplo, sexta-feira, eu lembro, assim, tiro isso pela capital, quando eu morava em São Paulo, e a gente vê isso muito aqui em Rio Preto. A gente fazia uma análise muito simples. Olha hoje, que é segunda-feira, como está o trânsito, e olha como está sexta-feira. As pessoas no final de semana, na sexta-feira, eles costumam sair mais com o veículo. Então, por exemplo, o trabalhador que trabalha de ônibus, ele durante a semana, até quinta-feira, ele vai de ônibus. Na sexta-feira ele vai com o veículo. Ele quer tirar o veículo, ele vai tirar o veículo para porque depois já vai sair, né? A gente vai para algum lugar, vai fazer um happy hour, alguma coisa assim. Então, a sexta-feira costuma ter mais veículos transitando. Automaticamente, quando mais acidentes, né? Mais acidentes, infelizmente. E o maior índice de tipo de colisão é a colisão carro versus moto, seguido por queda de moto. Moto envolvido sempre na... Moto é terrível, né? Eu sou motociclista profissional. Fui durante muitos anos, fui dos sindicatos da categoria dos motoboys de Rio Preto e da Federação Estadual. Mas moto é terrível, né? A gente... Você é o para-choque, né? E assim, é a tal do respeito, doutor. O maior para o menor. Não existe isso. Infelizmente não existe. Aqui em Rio Preto tem um problema muito sério. Aqui na cidade de Rio Preto tem um problema muito sério. Não a cidade, mas os motoristas aqui. Problema com seta. Sinalização. Terrível a seta, né? Você passa de uma faixa para outra sem dar seta. E isso é acidente de moto. E assim, motoqueiro, né, o motociclista a gente sabe que também o motociclista também não respeita muito, eu falo por experiência principalmente motoboy de entrega, o pessoal quer chegar rápido. Exatamente. Né? Aí a gente tem que fazer uma ressalva e fazer uma diferença entre motociclista e motoqueiro. Exatamente. Né? Porque o motoqueiro, ele acha que qualquer lugar que dê para ele colocar a moto, ele vai colocar a moto. Sinal não respeita, ele a velocidade. Acha que, por exemplo, o motociclista, ele já tem a consciência de que a moto é um veículo menor e que os pontos cegos do veículo vão ficar muito piores ainda quando se trata de um veículo moto. Então, a hora que ele entra, ele te ultrapassa pela direita, ele te ultrapassa pela esquerda, ele coloca a moto do lado direito, enfim, é o que a gente acabou de falar. Os motoqueiros, eles mais do que ninguém acham que o trânsito é um direito deles, né? E eles se esquecem que numa colisão, não importa se ele esteja certo ou errado, quem vai levar a pior é ele. Então, é uma questão de consciência, né? Então, os motociclistas, eles andam realmente, mas os motoqueiros, eles são complicados. E isso é uma situação que, se a gente para analisar, nesse processo de educação para o trânsito, que seria extremamente importante, a gente tenta buscar fazer isso enquanto entidade, mas assim, eu acho que enquanto sociedade, aí já deixo aqui, doutor,
para que a gente possa tentar caminhar conjuntamente isso, enquanto OAB. Eu tô falando como profissional que fui entregador de pizza durante anos, tá? Esse é ridículo, porque assim, você tem a pressão da entrega, ganha por entrega, você ganha né? por entrega, então assim, o cara tá ali, aí realmente se torna o quê? A minha necessidade. Eu tô ganhando para isso, eu preciso entregar quanto mais rápido. Fazer 30 entregas em 1 hora, né? E o detalhe, cara, existem empresas que ainda fazem uma promoçãozinha básica, que entrega em tanto tempo. Isso é contra a lei, cara. Você já tá jogando o cidadão, o motociclista, o motoqueiro, né, o seu funcionário, o trabalhor, por risco de morte, pô. Isso já é fazer uma propaganda para um trânsito menos seguro. Exatamente. A gente tem que trabalhar conjuntamente para que isso seja revertido, né? As empresas de entrega rápida que existem bastante na cidade. Existem bastante. Não só as de pizza, que a gente poderia citar algumas aqui na cidade que tem esses iFood agora, né? 200 trabalhadores. Conheço algumas que tem 200. Tem o Uber Eats. O Uber agora. Mas existem as de entregas de peça e etc. Que assim, tem que ter um trabalho educativo. É uma loucura, né? Muito, muito grande. Se vocês falassem um pouquinho de radar, muita gente reclama que fala, Rio Preto tem um radar para cada carro, visite Rio Preto e ganhe uma multa. Mas se o cara foi multado é porque eu não acho que respeitou tanto radar assim, não, doutor. Eu acho que deveria ter mais. Olha, o problema... Tinha até um adesivo uma época, visite Rio Preto e ganhe uma multa. Esse problema do radar, ele é, vamos dizer assim... A velocidade, o pessoal tem reclamado muito, alguns radares 40 por hora, né, em locais... A gente imagina que para colocar uma velocidade a 40 por hora, a Secretaria de Trânsito deve, pela legislação, fazer um estudo técnico do local, né? O que acontece... Muitos radares estão realmente escondidos, mas eu não sou contra de que o radar esteja escondido. O que tem que estar aparente, na verdade, é a sinalização. A informação que então, existe um tem radar, a informação, né? Você tem que respeitar. Só que, por outro lado, existem alguns requisitos, algumas regras trazidas pela resolução que os radares têm que estar visíveis. Né? Por exemplo, eu tenho um radar que eu sei que ele não está visível, que é o do final do viaduto daquela avenida... Mochi. Não. Do Vetorazo. João Bernardino Seixas Ribeiro. Isso. Você vindo do aeroporto sentido Vetorazo, no final daquela avenida tem um radar. É atrás da árvore. Atrás da árvore. Aquele radar, por exemplo, pela legislação, ele está irregular. Ele pode até estar ali, mas de uma maneira que você veja. Mas tem sinalização, mas né? Tem sinalização. É 40 por hora, tem radar. Tem sinalização. Então, o radar, ele é importante, mas como a gente viu, a fiscalização e o número de infrações, eles são desproporcionais. Sim. Eles aumentam, deveria diminuir os acidentes, né? E a infração em si, ela deveria ser para punir e fazer com que coibir esse tipo de atitude que vai acabar podendo ocasionar um acidente. Então, deveria ser dessa forma. E não é. As infrações aumentam, os acidentes aumentam, então, quer dizer, não adianta muita coisa. E é como o doutor bem disse, né? Você já sabe que tem um radar ali. O que você faz? Você reduz naquele local. Depois você passou o radar, você pisa muda fundo, a atitude, mas não muda o seu comportamento. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que deveria ter mais. Sou sincero em dizer, não acho que tem muito não, né? Mas não apenas ter o radar. Nós precisamos ter o processo de prevenção e educação. Exemplo: fiscalização. Então, a Guarda Municipal vai desenvolver um trabalho junto com a Polícia Militar de fiscalização junto com a Secretaria Municipal de Trânsito. Então você está lá multando, pegando motos que estão irregulares, veículos, etc. E qual que é o trabalho de educação que você está fazendo? Você está fazendo um trabalho punitivo, mas e o educativo conjuntamente? Não está existindo. Então precisa retomar esse trabalho, precisa ser recurso, feito. Né, tem o FUNTRAN, o fundo, que deveria... dos objetivos do fundo é a conscientização, a educação. Né? 60% dos valores das multas tem que ser revertido para educação no trânsito e melhorias para o trânsito. Né? E melhorias para o trânsito, é isso, educação e melhoria. Então o recurso da própria multa, desses radares ou das infrações, tem que ser revertido para a educação e para a melhoria no trânsito. Então eu acho que é necessário, precisa ter mais fiscalizações, precisa ter radar, mas você tem que ter um processo de educação diário. Não somente no Maio Amarelo. Eu falei isso aqui na tribuna, meu doutor. É maravilhoso as ações que a gente faz no Maio Amarelo, no mês de setembro, em outras datas comemorativas.
mas acidentes acontecem todos os dias. Nós não vamos chegar aqui em 30 minutos de programa, em 10 minutos de tribuna e resolver um problema que ele acontece diariamente. Uma gestão de 4 anos não consegue dar cabo de todos os problemas. Como que a gente vai fazer isso em 10 minutos ou apenas de uma ação em um mês? Então é diário, nas escolas, com os alunos, contínuo, com as crianças. Né? Tem que ser uma política de... Política pública. Por quê? Porque já é política pública de saúde. Nem de governo, né? Não, geral. É, sim. Porque é saúde, inclusive, gente. O quanto que a gente gasta com o processo do acidente depois. Doutor, pela experiência do senhor, o trânsito de Rio Preto ele é bem organizado, bem sinalizado. Qual que é a sua avaliação sobre o trabalho da Secretaria de Trânsito? Que ela tenta. Mas o problema não é da Secretaria de Trânsito apenas, né? É complexo. O trânsito em São José do Rio Preto é complexo. Muito carro, a gente tem quase um carro a cada 2 habitantes. Rio Preto faz parte de uma macro-região. É a capital de uma região muito grande. É uma cidade universitária. Igual a gente estava acabando de falar, sexta-feira a gente tem que colocar um ponto que sexta-feira os alunos que moram em Rio Preto por conta da faculdade vão para suas casas. E isso aumenta muito. Numa sexta-feira, na Avenida Alberto Andaló, por exemplo, que agora tem os corredores de ônibus, para você sair da rodoviária e você chegar até na Washington Luiz, demora mais de 40 minutos. Então, quer dizer, a gente não pode também jogar em cima da Secretaria de Trânsito toda a responsabilidade. Né? A responsabilidade é nossa. E vias antigas, né? Estreitas, né? Sim, e hoje é um problema. Acho que isso é um grande detalhe, né? A gente tem que compreender esse processo da mobilidade urbana. A cidade foi construída para esse tanto de veículo? Não. A gente está tendo que alargar vias agora. Então, assim, a cidade realmente não comportava o que aconteceu. E o centro não comporta as ruas estreitas, né? Não comporta. Então, realmente, o doutor tem razão. Não dá para a gente acusar e falar, a secretaria não está fazendo. Até porque hoje, respeito muito quem está à frente da secretaria, é um técnico. Sim. Né? O Amaury é uma pessoa muito séria, muito responsável. Então, assim, acho que o trabalho está sendo feito, está sendo sim desenvolvido, mas que não é fácil, né? Não é fácil. Não vai resolver isso agora nessa gestão. A gente vai ter que trabalhar muito conjuntamente, muitas campanhas, muitas outras entrevistas, e muita rua, muitos bares, porque o processo de bebê também é complicado, beber dirigir, bebida, né? Molecada de faculdade. Eu me formei, fiz uma outra faculdade agora um pouco tempo atrás, quero voltar para a faculdade de novo, mas assim, a gente vê os barzinhos de sexta-feira, beleza. Depois a molecada sai tudo para dirigir. Legal. Gente, infelizmente nosso tempo é curto. Falamos aqui sobre o Maio Amarelo, mês de conscientização do trânsito, com o Dr. Alessandro Barbosa, membro da Comissão de Trânsito da OAB, especialista em trânsito, o Alex Cardoso, presidente da APATRU, que é a Associação Preventiva de Acidente e Assistência às Vítimas de Trânsito. Um minutinho para terminar, doutor? Voltando ao assunto, só para encerrar, a consciência que a gente tem que ter que o trânsito é um direito coletivo, né? Não é com infrações, não é com fiscalização que a gente vai mudar o comportamento das pessoas. O comportamento exige uma habitualidade. A atitude é uma mudança momentânea que não vai fazer com que os números que nos interessam, que é a redução de acidentes e vítimas no trânsito, e quando a gente vê que o número de mortes reduziu, a gente comemora, mas nós devemos ter uma ressalva. E quantas pessoas ficaram com sequelas permanentes? Sim. Qual é a vida que essa pessoa vai ter? Ela simplesmente não morreu, mas a vida dela mudou completamente. Então é isso, a consciência para mudança de comportamento. Sobre isso, rapidinho, tem até aquele desenho do Pateta, né? Não sei se vocês conhecem, que ele é o pacato cidadão, sim, bonzinho, né? Mas a hora que ele entra no carro... Fiz muitas palestras com ele. Ele vira um animal, né? Exatamente. Assim. Alex, para a gente encerrar... Isso que o doutor falou é bem dito mesmo. Só uma informação em cima do que o doutor falou agora. Os dados da seguradora Líder, tá? Segura Líder é a que paga o seguro DPVAT, né? Okay? Então, assim, ranking dos 10 municípios sinistros dos 10 municípios do Sudeste. Esse é agora 2018, tá? São Paulo em primeiro lugar, Rio de Janeiro em segundo lugar, Belo Horizonte... capitais, né? Só as capitais, tá? Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros, Campos, né, no Rio de Janeiro, Bacia de Campos, Uberaba, São José do Rio Preto em oitavo. Oitavo lugar, mas só que assim, aí depois vem Ribeirão Preto, Campinas. 2 cidades maiores, sendo bem maiores. Nenhuma dessas cidades são menores do que São José do Rio Preto.
e a gente está aqui em 8º lugar. Então, assim, a gente está concorrendo com cidades grandes, vamos de Rio de Janeiro, de capital. Mas, se me permite, nesse dado aí, a gente está colocando, nós somos servidos de 2 rodovias. Sim, BR Isso, e Washington Washington Luiz. Luiz, né? Então, esses dados aí não são somente do trânsito local. Não é município, Sim, é região. região. Então, assim, isso é... Porque esses aqui foram os que foram pagos, né? Os sinistros pagos para as vítimas. Que entra aquele detalhe, né? Felizmente, menos vítimas óbito. Mas, infelizmente, o aumento de vítimas lesionadas está sendo muito maior. Então, Tá certo, gente. Muito obrigado. Já fiquem convidados aí. O assunto trânsito é sempre pertinente, né? Conscientização do trânsito. Muito obrigado, Alessandro Barbosa, como eu disse, advogado, especialista em trânsito, e o Alex Cardoso, presidente da Patru. Lembrando que nossa programação está toda nas redes sociais, no YouTube, digite lá TV Câmara, inscreva-se no nosso canal. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e até a próxima semana.